de hoje eu vou conversar sobre as distonias. Vocês sabem o que são as distonias? As distonias, então, são doenças neurológicas ainda consideradas raras. Mas, no entanto, no Brasil, temos por volta de 65 mil habitantes, pessoas, acometidas por esta doença. A distonia, ela é uma doença, um distúrbio do movimento, onde ocorre uma contração muscular de alguma parte do corpo ou de mais que uma parte do corpo, e essa contração ela pode ser de uma forma contínua ou repetitiva. Normalmente, essas contrações podem acarretar e levar o paciente a sentir dor local, assim como manter essa postura fixa e acarretar numa própria deformidade muscular. Então, o que são, né? O que causa a distonia? Então, nós temos as distonias idiopáticas, ou seja, sem uma causa desconhecida, e também temos as distonias secundárias, que podem ser acarretadas devido a um trauma, né, devido a uma paralisia cerebral ou devido a alguma própria lesão que ocorreu, né, naquele cérebro. As distonias podem ser, então, sem ter uma causa realmente que nós conheçamos, mas também podem ter as distonias primárias como as distonias genéticas, onde temos um gene que está provocando aquela doença. As formas genéticas mais conhecidas no mundo todo, né, e mais frequentes é a DYT1, nós chamamos de YT1, e a DYT6, mas existem diversas formas de distonias genéticas já conhecidos os genes em todo o mundo. Então, as distonias, como elas podem ser classificadas? Então, elas podem ser classificadas como distonias focais, onde acomete uma parte do corpo, como por exemplo, apenas o pescoço, né? Ou apenas os olhos, né? Que nós chamamos de blefaroespasmo. As distonias podem ser segmentares, que cometem duas partes do corpo, né? Então, o pescoço e também o braço, né? A mão. As distonias podem ser generalizadas, onde mais partes do corpo são cometidas, por exemplo, os pés, perna, braço, pescoço. Muitas vezes as distonias generalizadas, elas são mais ligadas a essas distonias geneticamente conhecidas, tá? E normalmente as distonias generalizadas acometem mais pessoas mais jovens. As distonias focais, como blefaroespasmo, síndrome de Meige, né, a distonia, né, Meige, né, que acomete o rosto também, né, o olho e o rosto. A distonia cervical muitas vezes acometem pessoas mais na idade adulta, certo? E cada distonia tem que ser tratada de uma maneira diferente. Então, como vocês estão entendendo aqui nesse vídeo, as distonias onde acontece essa contração muscular de causa involuntária, ela pode acometer qualquer parte do corpo, inclusive o que chamamos de distonias task specific, né? Ou seja, de tarefa específica. E o que é isso? É quando o paciente está fazendo, por exemplo, quando está escrevendo, aí a mão começa a fazer uma distonia. Quando o paciente está talvez tocando um instrumento, né? Então, em alguns momentos, em alguns pacientes, interessantemente, pode acontecer unicamente quando o paciente está realizando aquela tarefa. A distonia do escrivão, né, quando o paciente está escrevendo. Às vezes tem distonia de boca, alguns pacientes já têm descrito na literatura, pacientes flautistas ou que tocam algum tipo de instrumento musical. Então é muito interessante nós diagnosticarmos e tratarmos cada paciente com sua distonia da forma adequada para aquele tipo de distonia. Existem diversos tratamentos para distonias, né? E o diagnóstico deve ser sempre realizado por um médico especialista em distúrbios do movimento e que entenda de distonia. Como é feito o diagnóstico? Normalmente o diagnóstico é clínico, através de um exame neurológico adequado, e muitas vezes nós podemos pedir também exames complementares, como ressonância magnética, tomografia, eletroneuromiografia, exames laboratoriais que muitas vezes podem nos ajudar a fazer aquele diagnóstico para saber se é um diagnóstico de uma distonia primária ou secundária, assim como também podemos pedir testes genéticos para avaliar se existe alguma deficiência naqueles genes, como eu já falei aqui no início. E o tratamento das distonias? Como que é? O tratamento das distonias pode ser dividido em algumas partes. Por exemplo, o tratamento terapêutico, o tratamento medicamentoso, o tratamento cirúrgico, o tratamento com toxina botulínica. No tratamento terapêutico, nós sempre indicamos que o paciente faça, então, uma fisioterapia, que o paciente faça, então, terapia ocupacional, que muitas vezes
pode ajudar a desenvolver aquele movimento, pode ajudar a aliviar aquele movimento. Por exemplo, esses pacientes que têm essa distonia do escrivão, muitas vezes a terapia ocupacional é fundamental no seu tratamento e no seu acompanhamento. Quando falamos em tratamento medicamentoso, normalmente nós podemos utilizar relaxantes musculares, podemos utilizar, por exemplo, o baclofeno, podemos utilizar o trexifenidil, né? Que são medicações que realmente podem aliviar dependendo do local, né? Dependendo do acometimento muscular. Quando temos um acometimento muscular muito grande, ou seja, muitos músculos acometidos, normalmente essas medicações não conseguem controlar muito bem os sintomas. Quando falamos de tratamento cirúrgico, nós podemos citar 2 tipos de terapia. A terapia com baclofeno, então a bomba de baclofeno, onde, né, é inserido, digamos, realmente uma bombinha, como se fosse, digamos, da diabetes, e aí é colocado o baclofeno dentro desse local, e nisso acontece um relaxamento muscular maior, principalmente em pacientes que têm uma distonia generalizada, né? Muitas vezes em crianças pode ser utilizado esse tipo de tratamento. E também temos o DBS, Deep Brain Stimulation, né? Ou conhecida como estimulação cerebral profunda, onde é uma cirurgia bastante segura, já reconhecida, né, pelo FDA e por diversos órgãos do mundo inteiro, como sendo um tratamento muito eficaz, muito efetivo nesses pacientes com distonias. Então, nesta cirurgia de DBS é colocado 2 eletrodos, normalmente nós fazemos logicamente bilateral, para poder melhorar o corpo todo, né? Os sintomas dessa distonia generalizada, que é a distonia que mais leva o paciente a fazer uma cirurgia, e o paciente, e nós, né, médicos, controlamos essa energia que vai ser regulada dentro do cérebro do paciente para aliviar esses sintomas, né? Normalmente o paciente responde muito bem à cirurgia, né? Os pacientes respondem à estimulação. Normalmente temos que utilizar altas voltagens de estimulação. O paciente tem que ser muito bem selecionado antes da cirurgia, e principalmente os que respondem, né, existem estudos mostrando que os que melhor respondem à cirurgia são os pacientes com o DYT1, né, com essa forma genética que eu acabei de falar lá no começo. São pacientes normalmente jovens e que têm a distonia generalizada. Bom, como vocês podem ver, existem diversos tipos de distonias, né? Diversos tipos de tratamento, inclusive, que eu não citei agora, vou falar agora, que é a aplicação de toxina botulínica. E nós normalmente utilizamos a toxina botulínica para tratar os pacientes que têm, por exemplo, uma distonias focais, o blefaroespasmo, né, síndrome de Meige. Eles respondem muito bem distonia cervical, torcicolo, né, laterocolo. Então, essas distonias focais, ou mesmo a distonia de escrivão, a distonia de pé, né, distonia do pé, principalmente pacientes com doença de Parkinson, que podem também apresentar distonia de pé, esses pacientes respondem muito bem à toxina botulínica. Lembrando, então, que os pacientes que têm uma distonia generalizada, é mais difícil tratar com toxina botulínica, pois as doses da toxina teriam que ser muito altas, mas nós podemos, muitas vezes, combinar os tratamentos. Então, nós podemos combinar fazer a cirurgia, né, do DBS, paciente com distonia generalizada, adicionar uma toxina botulínica, por exemplo, na mão, adicionar a terapia ocupacional. Então, lembre-se sempre que também podemos utilizar todas essas terapias que eu falei de uma maneira combinada para, assim, aliviar os sintomas deste paciente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até mais!